sem problemas. Tá bom? Depende de vocês. Então, dando início a essa parte de núcleo de divisão celular, vocês já sabem, né, que o núcleo celular é um dos locais que contém material genético. E que o núcleo da célula, né, das células eucariontes, o núcleo em intérfase, a gente vai ver mais para frente, que o núcleo, ele é dos eucariontes, ele é delimitado pela carioteca. E lá no núcleo que estão presentes os cromossomos que detêm a informação genética. Bem, então, esse núcleo da célula, lá, como a gente sabe, tem os cromossomos, tem o DNA, lá que o núcleo celular é, então, portador, né, do material genético, então, portador de fatores hereditários da célula e também controla as atividades metabólicas. Lembra quando a gente falou do dogma central da biologia molecular? Quando eu falei para vocês do dogma central da biologia molecular, eu falei que, lembra, que o DNA dá origem ao RNA, que dá origem à proteína. Ou seja, essa proteína que vai ser formada, essa proteína que vai controlar uma atividade metabólica da célula e tudo mais, uma sinalização, essa proteína, quem determina que proteína vai ser produzida é justamente o DNA, o material genético que está no núcleo. Portanto, a gente diz que o núcleo celular, ele controla as atividades metabólicas da célula. Tá certo? Então, o núcleo da célula, né, que é delimitado pela carioteca, lembrem que a carioteca, qual é a composição da carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo? Composição básica. É isso mesmo que tu tá pensando. Fala aí, pode falar. Fosfolipídio? Não, mas fosfolipídio é a externa. Todas as Não. membranas. Ah, todas as membranas, né? Então, é Lembrem-se, isso aí. todas, Fosfolipídio. todas as membranas. Olha, nunca esqueçam disso. Todas as membranas celulares, seja a membrana plasmática, seja a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, seja aquelas organelas que fazem parte do sistema de endomembranas, que vocês viram, que são retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi. Todas essas organelas que fazem parte do sistema de endomembranas e as outras membranas, elas têm a composição básica de uma bicamada fosfolipídica. Então, todas as membranas. Qualquer membrana que eu perguntar para vocês, a composição é uma bicamada fosfolipídica. Lógico que tem aqueles outros componentes, tem proteínas, tem lipídios, colesterol e tudo mais. Mas a estrutura básica é aquela bicamada fosfolipídica. Então, o núcleo da célula em intérfase, vocês lembram, eu já até comentei para vocês o que é a intérfase. Vão pelo nome entre as fases, olha. Entre as fases. Que fases? Intérfase, telófase. Entre essas fases que correspondem à divisão celular. Então, a intérfase é o intervalo. Por exemplo, a célula se divide aqui, tem um período, que é o intervalo, que é entre as fases de divisão celular, né? A célula se divide, tem um espaço. A célula se divide, tem outro espaço. Esse espaço, que é a intérfase, ou seja, entre as fases da divisão, é um espaço, é um período de tempo para que a célula possa sintetizar todos os componentes necessários para a sua divisão celular. Entendeu? Tipo assim, para as células se recomporem, tudo, se equilibrarem metabolicamente. Entenderam? Nunca esqueçam, intérfase é a fase em que a célula não está se dividindo. Tá? É um intervalo entre as divisões, entre as fases de divisões. É o momento em que a célula não está se dividindo. É a intérfase. Certo? Certo, gente? Sim, sim.
Certo, Amanda? Amanda tá calada, eu tô preocupada. Tá todo mundo dormindo, Professora, eu tô almoçando. tá almoçando? Tá bom, então. Estou voando aqui, eu cheguei agora também. Mas eu tô prestando atenção na aula, professora. Tá. Me sintonizando ainda, professor. Oi? Eu estou tentando me sintonizar aqui rapidinho. É o Marinaldo que tá falando? Sim, senhor. Tá. Então se localizem aí a vida de vocês, hein? Só prestem atenção, só perguntem qualquer coisa. Se tiverem dúvida, qualquer coisa pode perguntar no chat, viu, Amanda? Se tiver de boca cheia, pergunta aqui no chat. Vou deixar aberto aqui. Tá bem. Mas eu vou repetir bastante. Então, uma célula intérfase é uma célula que ela não está se dividindo. Como o nome já diz, está entre as fases de divisão celular, na intérfase, ok? Então, na intérfase, como é que é o núcleo da célula? Quando a célula não está se dividindo, quando ela está em intérfase, então intérfase é sinal de não divisão. Então, quando ela não está se dividindo, como é que se apresenta esse núcleo celular? Esse núcleo apresenta, então, a carioteca, certo? Apresenta a carioteca, que é o envoltório nuclear, que você já sabe, nós acabamos de falar. Apresenta a parte interna do núcleo, a matriz do núcleo, ela é chamada de nucleoplasma, tipo como se fosse um citoplasma, mas na verdade é chamado de nucleoplasma, certo? Além disso, tem o nucleolo. No nucleolo, que é essa estrutura bem aqui, no nucleolo, aqui é onde ocorre a síntese e a produção dos ribossomos, tá? Então, os ribossomos lá são produzidos no nucleolo. E o material genético, bem aqui, olha, em vermelho, o material genético, que é a cromatina. A cromatina é o DNA que não está enrolado, ou seja, acho que a gente diz que está desespiralizado, está frouxo, está solto, e eu já vou dizer para vocês o porquê. Tá? Então, a cromatina é o material genético, está associado também com algumas proteínas. Então, vejam só, a cromatina é o material genético desespiralizado, desenrolado, tá? Então, a gente chama de cromatina. A partir do momento que ele começa a se espiralizar, a gente passa, então, a chamar de cromossomo. Então, é o mesmo DNA, só que quando ele não está espiralizado, ele é denominado de cromatina, e quando ele está espiralizado, a gente chama de cromossomo. E lá nesse cromossomo, nesse material genético, que tem os genes que vão expressar determinada proteína. Ok? Ok. Certo. E aí, o que acontece? Olha, aqui eu tenho, lembram o DNA, lembram do DNA? Quando a gente fala em composição química da célula, eu disse guardem o DNA e a composição. Então, o DNA, ele é uma dupla fita. Lembra na complementariedade de bases e tudo mais que a gente viu bastante? Então, esse material, essa dupla fita, ela vai se enrolando. Como é que ela vai se enrolando? Existem umas proteínas que são chamadas de histonas. Essas proteínas, elas ficam como se fosse, como se fosse um carretel. Olha, vocês estão vendo esses pontinhos? Esses pontos azuis são as proteínas histonas. Então, elas são pontos, né? Cada histona dessa é um ponto de condensação, ou seja, um ponto de enrolamento. Como se fossem, o DNA vai se enrolando nelas como se fosse carretéis. E aí, então, vai se enrolando cada vez mais, que a gente se enrolando é sinônimo aqui de condensação. Então, esse DNA vai se enrolando, se condensando cada vez mais. Certo? Então, a cromatina, ao se condensar, ela é chamada de cromossomo. Ok? Então, vejam só. A gente tem aqui, olha, o DNA, a dupla fita. Vejam como essa dupla fita de DNA aqui em azul
vai se enrolando e se agrupando. Vocês vejam bem. Vai se enrolando e se agrupando cada vez mais, vai se condensando. A fase máxima de condensação, o material genético ele começa a se condensar quando a célula vai entrar no processo de divisão celular. Na intérfase, esse material não está condensado. Então, começa a se enrolar, começa a se condensar no início do processo de divisão celular. O ápice de espiralização ou de enrolamento dessa molécula é na metáfase, cromossomo metafásico, certo? Então, na metáfase é o ápice, é a fase da divisão em que a célula está mais enrolada, mais espiralizada. Tá? Então, o cromossomo nada mais é do que uma molécula de DNA, certo? Que é um cromossomo. A gente tem uma molécula de DNA. E essa molécula de DNA pode ter vários trechos. Ela pode ser composta, ela é composta por vários segmentos. E esses segmentos constituem os genes. Tem o gene da insulina, o gene de não sei o que, tem vários tipos de gene. O que é um gene? Um gene é um segmento, um pedaço de DNA que pode ser expressado em uma proteína. Lembra lá do dogma central da biologia molecular, que a gente tem um DNA e vai dar uma proteína? Então, nesses cromossomos existem vários genes. E cada gene é responsável por uma proteína, por alguma mensagem. Aqui só mais uma vez falando, né, que a partir da dupla hélice do DNA, vai havendo a espiralização com o auxílio dessas proteínas que são as histonas. Tá? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Não, deixa mais lá para frente, na intérfase que eu vou falar. Então, um cromossomo, olha só, isso aqui são duas imagens aqui. Essa imagem A é um cromossomo, que a gente tem na nossa cabeça, né, aquela imagem do cromossomo bonitinho, xizinho, né, todo perfeitinho. Mas essa imagem A aqui é um cromossomo. Só que é um cromossomo que não está duplicado, certo? Só tem um lado, né, só tem uma cromátide que a gente fala, e é um cromossomo não duplicado. Esse aqui em B é também um cromossomo, só que nesse caso é um cromossomo que está duplicado, tá? E cada cromossomo corresponde a uma molécula de DNA, tanto o duplicado quanto o não duplicado, certo? E aí o que acontece? Esse que está duplicado aqui, esse cromossomo que está duplicado, a gente chama cada parte dessa daqui dele, a gente chama de cromátide. Então, esse cromossomo duplicado, ele tem duas cromátides, certo? Uma cromátide aqui, olha, e outra cromátide aqui. Essas cromátides, como elas estão constituindo um mesmo cromossomo, elas são denominadas de cromátides irmãs, certo? Elas são cromátides irmãs porque o material genético que tem uma é idêntico à outra, ok? Então, eu tenho um cromossomo aqui não duplicado e aqui um duplicado. O duplicado, né, houve a duplicação desse trecho aqui, e aí, então, a gente tem duas cromátides, que são chamadas de cromátides irmãs, que contêm um material genético idêntico, certo? E essas cromátides irmãs, elas se ligam por uma estrutura central aqui, que é chamado de centrômero, tá? Então, as cromátides irmãs com material genético idênticos, elas apresentam, ligando-as, o centrômero. Ok até agora, gente? Tudo certo. Tá. O que ela falou que virava o cromossomo era a cromatina. Oi? A cromatina vira
A cromatina, assim, esse material genético, quando ele está frouxo, não está enrolado, desespiralizado, a gente chama de cromatina. A partir do momento que ele consegue, que ele começa a enrolar com o auxílio das histonas, as histonas são aquelas proteínas aqui que eu mostrei, né? Como se fossem os como se fossem essas laranjas aqui, né? Como se fossem os carretéis. Então, a partir desses centros, ele vai se espiralizando. A partir do momento que ele vai se espiralizando, se enrolando, ele passa a receber o nome de cromossomo. É a mesma coisa, só que um está enrolado, outro não está. Ah, tá bom. Tá bom? Então, um está enrolado, outro não está. Mas os dois é DNA que está lá no núcleo. Tá? Bem, e as nossas células, né, como a gente sabe, os nossos cromossomos, né, o homem, ele possui 46 cromossomos. Ou seja, 23 pares, certo? Então, a gente sabe aqui, olha, 23 pares de cromossomos, sendo que o 23º é o cromossomo sexual. Esse indivíduo aqui é homem ou mulher? Mulher. Qual, professora? Porque é mulher. Esse indivíduo aqui desse. Porque é XX ali. Isso, perfeito. Então, vejam só. Esse estudo bem aqui dos cromossomos, na verdade, esse conjunto de cromossomos das espécies, como já falei para vocês, o homem tem 46 cromossomos, tem espécies que têm 4 cromossomos, tem espécies que têm 100 e tantos cromossomos, então isso varia de uma espécie para outra. Então, esse conjunto de cromossomos é chamado de cariótipo, certo? Então, esse aqui é o cariótipo. Hoje, esse estudo é mais moderno, que tem computador e tudo mais. Mas antes, sabe como fazia? Quando eu fiz biologia, né? Quando eu fiz biologia, lógico que já era moderno, porque não faz tanto tempo assim, né? Mas quando eu fiz biologia, aí a professora passou, na verdade, uma atividade para mostrar como era antigamente, né? Antigamente se extraía o material genético, né? O DNA fazia, geralmente esses cromossomos aí são cromossomos metafásicos, ou seja, cromossomos da fase de metáfase, porque é a espiralização máxima, então é quando tu consegue ver ele mais nitidamente. Então, fazia-se a fotografia do núcleo, né? Que apareciam os cromossomos, só que os cromossomos, eles não estão bem assim no núcleo. Se você for olhar o núcleo que está em divisão, está em metáfase, você não vai ver os cromossomos assim, bonitinhos. Um do lado do outro, numerado, entendeu? Você vai ver eles todos misturados. Então, você tinha a imagem lá do cariótipo, do núcleo, e esses cromossomos todos misturados. E aí, o que se fazia? Os cromossomos todos misturados, fazia foto, imprimia a foto e manualmente você cortava todos os cromossomos e ia montando um do ladinho do outro. Vê que eles são meio montados por tamanho, né? Vocês estão vendo que o par 1 é o maior e o par 22 é aqui dos menores. Então, você ia montando tudo do lado do outro, os cromossomos. E fazia esse estudo. Hoje em dia, com o advento, né, da questão do computador e tudo mais, então, hoje em dia, tem-se programas que conseguem fazer a montagem desses cariótipos. E aí, como a gente sabe, né, assim, todas as células do nosso corpo, elas são diploides, exceto os gametas, né, exceto o espermatozoide e o óvulo. O espermatozoide e o óvulo, eles têm apenas 23 cromossomos, né? Que junta 20, por conta da fecundação, que vai juntar 23 do espermatozoide com 23 do óvulo. Então, a gente diz que o óvulo e o espermatozoide, que são os gametas, eles são células haploides, certo? Porque o N, né, o número de cromossomos, o N é 23. Então, o espermatozoide, ele tem um cromossomo de cada par, né? E o óvulo também tem um cromossomo de cada par. Ok? E todas as outras células têm os 46 cromossomos. E aí, né, aqui, como bem vocês falaram,
isso aqui é uma mulher, né? Sexo feminino, sexo genético feminino, porque a gente tem 2X. Se fosse homem, seria o X e o Y. Então, como todos nós sabemos, né? Vamos voltar aqui, botar bem aqui. E esse indivíduo aqui é homem ou mulher? Geneticamente. É homem. Homem. Vejam aqui que o par 23, olha, a gente tem cromossomos que eles são diferentes, né? Ou seja, a gente tem o X e o Y. Então, como nós sabemos, né? Como todos nós sabemos, quem determina o sexo da criança é o homem, né? Porque a mulher, para o par 23, a mulher só tem X, então a mulher só vai mandar X. Independente, aleatoriamente, a mulher só vai... Todos os óvulos vão ser X. O espermatozoide não, tem os espermatozoides que são X e são Y. Então, cabe quem será o mais espertinho. Então, por isso que eles, igual os homens de antigamente falavam, né? Essa mulher não me dá um filho homem, né? Tem aquele negócio, eu quero um filho homem, o ET, essa mulher não me dá um filho homem. Mas, na verdade, era tudo culpa do homem, entendeu? Ele queria um filho homem, mas ele não mandava o Y, então o problema era dele. Igual aquela história dos antigos, né? Agora fulano, quando a mulher tirava um ovário, um lado do ovário, aí tinha aquela história, né? Então agora a mulher só vai ter filho mulher, só vai ter menina ou só vai ter menino. Mas a gente sabe que, obviamente, isso não é verdade, né? Porque quem determina o sexo é o espermatozoide, então, portanto, é o homem. Certo? Certo. Então, esse conjunto de cromossomos das espécies, ele é chamado de cariótipo, tá? Então, bem aqui. Professora? Hã? Eu estava lendo um artigo sobre o projeto Genoma, né, que houve no ano 2000, né, quando era o presidente Bill Clinton, né, nos Estados Unidos. Eles fizeram um mapeamento genético, né, de várias espécies, né, de tudo, né. Até hoje ainda estão estudando ainda, né. Na verdade, esse projetão aí foi o projeto Genoma Humano, né? Sim. O projeto Genoma Humano, na verdade, ele foi um projeto internacional. Um dos encabeçadores foi os Estados Unidos, sim, mas todo mundo, laboratórios de todo mundo participaram, inclusive do Brasil, inclusive, por exemplo, do Pará. Do Amapá, que eu saiba, não, mas do Pará tem a UFPA, tem um laboratório de lá da UFPA, de Biologia Molecular, que participou do projeto Genoma. Então, o que eles fizeram? Vejam bem, são 23 pares, são 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo desses tem milhares de genes. Então, eles dividiram para cada grupo de todo mundo, para cada grupos renomados em análises genéticas, então eles dividiram para o estudo de vários genes. Tipo, cromossomo 1, vários grupos ficaram cromossomo 1 porque tem vários genes. Entendeu? Então, eles descobriram um gene que determina tal coisa, vários tipos de gene, vários genes. Lembra que os genes, a gente tem, por exemplo, o cromossomo 15. Lá no cromossomo 15, cada segmento pode representar um gene. Um gene é um segmento de DNA que pode, então, ser expresso. Ou ainda existem genes que podem ser responsáveis por silenciar outros genes. Quando eles estudaram o genoma humano, o que eles perceberam, inclusive? Quando teve esse projeto, o projeto Genoma Humano, durou alguns anos aí, tudo mais, eles observaram que existiam várias regiões do DNA, muitas regiões do DNA, que não codificavam nenhuma proteína. Na época, eles saíram até um artigo, eles chamaram de desertos gênicos, que eram longas extensões de vários pares de base, várias letrinhas daquela que não determinavam, até então sabia que determinava nada, nenhuma característica, nenhuma proteína. E depois, muitas dessas regiões, observou-se que muitas dessas regiões, na verdade, eram responsáveis
atuavam como reguladores de outros genes que se localizavam nas proximidades. Então, foi um trabalho, assim, muito grande do projeto do genoma humano. Envolveu todo mundo, assim, grandes centros de... Existem vários laboratórios no Brasil que trabalharam no genoma humano, e depois eles juntaram... Eu esqueci qual é o nome da palavra que eu ia falar. Eles compilaram, né, essa questão dos genes. Então, apesar de ainda ter muita coisa, apesar de ter sido descoberto muita coisa, muitos genes, inclusive, que ainda não sabem, que codificam proteínas que ainda não sabem para que se serve. Então, é muita coisa mesmo para estudar, que um grupo, imagine, o mundo todo, e aí um grupo só não daria conta nunca, né? Pois é, né, professor? Foi a partir desse projeto aí que eles conseguiram, né, identificar doenças, né, criação de novos medicamentos, né, para certo tipo de enfermidades, né, que não tinha cura antes, né? Sim, descobriu-se muitas coisas reguladoras. Hoje em dia tem exames de cariótipo, hoje em dia faço exames de cariótipo, então estudos se a pessoa tem algum gene alterado, alguma coisa. Assim, hoje em dia tem, eu acho que em São Paulo, né, que faz para verificar a possibilidade se você tem um gene para desenvolver um determinado tipo de câncer. Mas é aquele negócio, né? Se você faz esses estudos, você descobre que você tem um gene que te predispõe a ter um câncer. Não significa que tu vai ter o câncer. Significa que tu tem uma probabilidade. Pode ser um diagnóstico, né, no caso, né? Poderia ser para tu fazer um monitoramento melhor, alguma coisa assim. Hoje em dia consegue fazer o cariótipo ou alguns estudos antes do bebê nascer para ver se ele vai ter predisposição a algumas doenças. Então, avançou muito nesse sentido nos últimos anos, nos últimos 20 anos, na verdade, essa questão do estudo genético. E aí o cariótipo serve também para tu verificar a presença daquelas anomalias dos cromossomos, tanto anomalias estruturais quanto numéricas. Por exemplo, aquela questão da síndrome de Down, que é a trissomia do par 21, né, que você tem nesse processo de recombinação, pode ocorrer a formação a presença de 3, né, cromossomos, a trissomia. Além de outras anomalias genéticas. Esse estudo do cariótipo, a gente chama de citogenética. Então, a citogenética é o estudo do cariótipo. Tá? Tem até um livro, sabe? Um livro de um pesquisador que ele descreve um livro. Não é um livro não é um livro didático científico, é tipo um romance que ele descreve toda a questão do genoma, do projeto Genoma Humano. Eu não estou lembrada, mas é muito interessante. Então, mais aqui o cariótipo. Então, falamos basicamente dos núcleos, dos cromossomos, a gente vai falar agora do ciclo celular. Tomar uma... Bem, a senhora já fez parte de alguma pesquisa tipo envolvendo isso, genética, essas coisas? Sim, a gente trabalha com a parte de biologia molecular, que a gente chama, né, de genética, só que com a parte de parasitos de peixe. A gente está conseguindo já fazer a parte inicial no laboratório, aí na UEAP. O que a gente faz? Vou explicar mais ou menos o que a gente faz. A gente não trabalha com genômica, que a gente fala trabalhar com análise de genes. O que a gente faz? Por exemplo, vou dar um exemplo da nossa pesquisa de duas espécies que nós descrevemos, espécies novas. Imagina que eu estou analisando um peixe lá do Curiaú. Eu vou lá no Curiaú, pego aquele peixe e vou analisar os parasitos, que é a minha linha de pesquisa, né? A parte de parasitos de peixes. Então, a gente vai, captura os peixes, leva para o laboratório e analisa os peixes, analisa todos os órgãos do peixe, a parte externa. Imaginem que no fígado do peixe eu encontrei um parasito, certo? E aí eu tenho que saber qual é esse parasita. Eu vou olhar no microscópio, mas aí o que eu percebo? Eu percebo que esse parasita,
Ele é parecido, mas ele não é igual nenhum outro que eu conheça que seja descrito na literatura. Certo? Eu olhei lá, esse parasito é diferente do que já vi. Pode ser uma espécie nova, uma espécie que ainda não foi descrita na literatura. E aí, o que a gente tem que fazer? Como a gente trabalha com essa parte de taxonomia, com a parte de morfologia desses parasitos, então, o que a gente vai fazer? Eu tenho... Deixa eu ver aqui. Eu tenho esse aqui é o parasito. Beleza, morfologicamente, eu estou olhando aqui, olha. Morfologicamente, ele é diferente de qualquer um outro que eu já vi. Beleza, mas só que hoje em dia, para tu descrever antigamente, quando não se tinha o desenvolvimento da biologia molecular, o estudo do material genético dos parasitos, era muito feita essa descrição morfológica, porque não tinha outros instrumentos. Só que hoje em dia a gente precisa sim fazer análise genética. O que a gente faz? Para eu saber que esse parasito mesmo é uma espécie nova, o que eu tenho que fazer? A gente pega esse parasito, a gente extrai o DNA desse parasito, certo? A gente extrai o DNA, purifica esse DNA, tudo mais, e a gente faz o sequenciamento desse material genético. Como é esse sequenciamento? Esse sequenciamento é ver aquela sequência de letrinhas, lembra do DNA? CTAG. Então, vai ter uma sequência de pares de base. Hoje em dia, a gente tem bancos de DNA. Todas as espécies que estão descritas têm o DNA lá depositado. Então, a partir do momento que eu sequenciei o DNA dessa mini espécie, eu jogo lá no banco, lá no programa de computador, e comparo se esse material genético dessa espécie aqui, ele é parecido com das espécies que já foram descritas. Certo? Se ele for parecido, eu identifico, então é espécie tal. Se o material genético dele, o DNA dele, for diferente de tudo que já foi descrito, eu estou diante de uma espécie nova, não descrita na literatura. Então, eu junto dados morfológicos, olha como é essa espécie, ela tem uma tampa dourada, o corpo dela é cinza, a parte terminal é dourada, então eu faço toda uma descrição morfológica e uma descrição genética, uma descrição provando que geneticamente ela é diferente de tudo que está descrito. Então, aí eu consigo descrever uma espécie nova. Nós já descrevemos, o nosso grupo aqui no Amapá, do ano passado para cá, a gente descreveu 3 espécies. A gente descreveu o que a gente chamou de Eneguia sacacaensis, que a gente fez a homenagem, né, ao sacaca. A gente descreveu outra espécie, que é o Elipsomixa tucujuensis, né, que foi a homenagem tucujuensis. Chega do nome, não. Tucujuensis. E esse ano, agora, acabou de ser publicado o Esferóspora festivus, que é em homenagem, na verdade, ao peixe, né? O nome do peixe, que é o Mesonauta festivus. E quando a gente diz espécie, professora, mas quem inventa esse nome de uma espécie nova? Eu descrever, eu posso colocar que nome que eu quiser? Teoricamente, sim. Como a gente não escreveu, vocês lembram de gênero, espécie? Por exemplo, o Aedes aegypti. Eu vou até falar Aedes aegypti. O Aedes aegypti, né? Lá o mosquito. O Aedes, né, que escreve, mas vou falar Aedes para ficar. O Aedes aegypti. O Aedes, por exemplo, ele representa o gênero, o epíteto que a gente chama de gênero. E o aegypti é referente à espécie. Igual o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma é o gênero e o cruzi está relacionado à espécie. Então, por exemplo, quando foi descrito o Trypanosoma cruzi, por que cruzi? Cruzi, vocês sabem que são termos do latim, né? Cruzi, eles fizeram uma homenagem a um pesquisador que era o Oswaldo Cruz. Entenderam? Então, essas espécies que nós descrevemos, o gênero já está definido, porque o gênero já está descrito. Então, a gente só teve que botar o nome, o epíteto de espécie. Então, por exemplo, nós botamos sacacaenses, porque a gente queria homenagear o sacaca. A gente botou tucujuenses, porque a gente queria homenagear o povo tucuju, né? Porque é amapaense. E aí, a gente
botou agora festivos. Não é porque de festa, é porque a espécie do peixe é tal. Então, se eu descobrir uma espécie, o que eu posso fazer? Eu descobri uma espécie. Eu posso botar o nome que eu quiser, eu tenho que justificar. Eu quero fazer uma espécie e botar a homenagem do nome do meu namorado, do João. Tu até não é proibido, né? Mas não é, digamos que, muito adequado no meio científico. Então, geralmente, quando tu vai dar o nome, tu pode geralmente tu faz uma homenagem à espécie de peixe, tu faz a homenagem ao ambiente que tu encontrou, aquele hospedeiro, ou algum pesquisador. Por exemplo, tem professor Edilson Matos, o sobrenome dele é Matos. Então, já tem espécie descrito, por exemplo, matose. Se vocês descobrirem uma espécie, vocês podem colocar, do gênero Eneguia, vocês podem colocar Eneguia videirae, para fazer uma homenagem a mim, né? Meu sobrenome Videiro. Por exemplo, tem um colega meu, que ele fez mestrado e doutorado, que ele descreveu uma espécie em um peixe do vero peso. Então, ele botou... Deixa eu só lembrar qual era eu esqueci o gênero, mas ele colocou veropesoi, em homenagem ao vero peso. Já soube de uma história que descreveram uma abelha, um grupo de pesquisadores, não sei de onde, descreveu uma abelha, e a parte terminal, digamos que eu não sei, né, que eu não entendo muito de inseto, a bundinha lá da abelha, a parte terminal lá da abelha, onde tem o ferrão, era grande e era brilhosa, tinha uns pontos brilhantes. E aí botaram não sei o que, Beyoncé, em homenagem a Beyoncé, porque a bundinha da abelha era parecida com a da Beyoncé. Enfim, mas hoje o que eu quero dizer é que para descrever uma espécie nova, enfim, até promover a redescrição de espécies descritas erroneamente antes, é utilizada a biologia molecular. Então, você precisa analisar o material genético, certo? Certo. Do ser vivo lá, vocês vão ver. Tá ok? Ok, professor. Alguma pergunta a mais? Então, que a gente vai entrar agora na parte da divisão celular em si, do ciclo celular, na verdade. Não, professora, a senhora explicou bem. Então, tá. Eu acho que não vai dar para a gente ver tudo hoje, mas a gente vai ver a parte inicial. É até bom que nós temos tempo, que a gente vai conseguir até o final de julho, a gente consegue fechar. Professora, na verdade, eu tenho uma pergunta. Diga. A senhora fez as suas novas descobertas aí e tal. Tem algum site que eu possa ler, enfim, saber mais sobre isso? Sim, a gente... Artigo, né? Sobre esse artigo. Tu pode me mandar uma mensagem me lembrando que eu te mando os artigos. Eu te mando os artigos desses novos lá do nosso grupo. Teve um até que saiu a matéria, teve uma até que saiu a matéria que foi o primeiro Eneguia sacacaense, saiu até a matéria no Jornal do Amapá. Que a gente deu uma entrevista lá no laboratório e tudo. Que mais para divulgação, assim. Mas aí tu pode me mandar pelo WhatsApp, a mensagem, eu te mando os artigos, e também quando tiver palestra, por exemplo, outros membros do nosso grupo, às vezes eu ministro algumas palestras sobre parasita, ou então algum membro do nosso grupo, o professor Edilson Matos. Há 2 semanas atrás até ele ministrou uma palestra, proferiu uma palestra, e aí, quem tiver interesse, me manda, que aí quando tiver eu mando o link para vocês. É bom que agora é tudo online, então... Amanda pega e manda para a turma. Eu mando para a turma, vou mandar para a turma. Tá bom? Vocês me lembrem. Tá? Então, assim, vamos começar a falar do ciclo celular. Bem, deixa eu marcar aqui para vocês. Só circular bem aqui. Não dá nem para escrever aqui. Não, tá muito feio escrever. Bem, o ciclo celular, né, esse ciclo bem aqui, vejam bem, ele corresponde, esse ciclo bem aqui,
Ele está correspondendo à fase de divisão celular e à fase a intérfase, certo? A intérfase, vejam bem, a intérfase ela corresponde a esses períodos. Na intérfase a gente tem o período G1, tá aqui, certo? O período S e o período G2, tá? Enquanto que como a gente está falando de mitose, a divisão celular propriamente dita, ela é esse pedacinho. Vejam só, olha o tamanho do ciclo. A seta azul corresponde a G1, a verde S, a G2, aqui é amarelo. Então, tudo isso aqui, essas 3 setinhas é intérfase. E a divisão é só essa parte bem aqui. Ou seja, a intérfase, ela dura muito mais, ela é um período mais longo do que a divisão celular propriamente dita. Por quê? Lembrem-se que a intérfase, ela é uma fase de preparação, tá? Então, a célula se divide, depois ela entra em intérfase, divide, entra em intérfase. A intérfase, nunca esqueçam, intérfase entre fases. Que fases são? Fases de divisão celular. Por que essa intérfase é longa? Primeiro, olha, o que ocorre na fase G1? Por que G? G vem do inglês de gap. Gap significa intervalo, né? Então, tipo, o gap 1 ou G1 é o intervalo 1. Certo? Certo, gente? Certo. Agora sim, de firmeza. Então, o que acontece na fase G1, no gap 1? A célula começa a sintetizar RNA e proteínas. Como começa a sintetizar aumenta a síntese de RNA e proteína, para comportar isso, obviamente, também precisa haver o aumento do citoplasma, certo? Então, o que acontece? Na fase G1, começa a aumentar RNA e proteínas, porque lembra que você está preparando a célula para se dividir, tá? Então, você precisa, para o processo de divisão celular, então você precisa sintetizar alguns componentes para auxiliar nesse processo de divisão. Então, no G1, começa a ser sintetizado RNA e proteínas e aumentar esse citoplasma. Na fase S, por que é S? A S vem de síntese, certo? Síntese de do quê? Do DNA. É nessa fase aqui que há a duplicação do DNA. Ora, se você vai ter uma célula para se dividir e formar 2 células, esse DNA ele precisa ser, então, duplicado. Precisa aumentar o DNA, porque quando ela for se dividir na mitose, vai haver a formação lá de 2 células diferentes com o mesmo número de... Vai haver a divisão dessas células com o mesmo número de cromossomos, né? Então, para isso, precisa haver a duplicação desse DNA. E já o gap 2 ou a fase G2 é tipo como se fosse um intervalo adicional para que a célula possa se organizar, certo? Para ver o processo de correção de algum defeito que ocorra, e um tempo adicional para esse crescimento, para essa célula dar uma equilibrada, digamos que metabolicamente. Entenderam? Então, tem, olha, a intérfase, G1, síntese de RNA, proteínas, aumento desse citoplasma. G1, lembra que G vem de gap, intervalo. Fase S, o S vem de síntese. Síntese de quê? De DNA. O DNA, então, se duplica, o DNA da célula se duplica. E a G2 é aquele tempo de crescimento adicional, tá? Ou seja, como vocês podem ver, a intérfase, a célula, na intérfase, a célula não está se dividindo, ok? No entanto, é uma fase de muita atividade metabólica, porque para ela se dividir, ela precisa fazer vários ajustes metabólicos, ok? Então, é uma fase de grande atividade da célula. Ela não está, porque às vezes a gente vê lá no segundo grau, quando a gente está estudando no segundo grau, no ensino médio, né? Que é um período que a célula não está se dividindo, pode dar a ideia que seria um período de repouso, mas não é uma ideia, pelo contrário, é uma fase de grande atividade metabólica. Então,
Esse período todo é a intérfase. E aqui é a mitose, que a gente vai ver agora parte. Certo? Sim, vamos voltar bem aqui no ciclo. Vou dar um exemplo. Quer aquele exemplo? Amanda vai casar? Necessito. Tá. Então, deixa eu ver com quem. Ah, não vou nem dar exemplo com alguém daqui, porque pode dar problema na turma da intriga, não sei o que, não sei o que rola nesses grupos, né? Enfim. Mas a Amanda vai casar, gente. Ô, Glória. A Amanda vai casar e o que acontece? Só que assim, ela vai casar. Foi o mês que nós estamos no mês de julho. Ela vai casar em maio, que maio é o mês das noivas, né? Maio do ano que vem só. Ela vai casar porque maio é o mês das noivas. E aí o que acontece? Ela precisa desse longo período para quê? Para ela escolher o vestido, para ela escolher o buffet, para ela escolher. Na verdade, primeiro ela precisa escolher o noivo, porque a gente já tem o noivo, Amanda. Não. Tá, é uma fase. Daqui para dezembro ela escolhe o noivo, certo? Ela precisa escolher o noivo. Aí ela precisa escolher tudinho. Precisa escolher o buffet, né? Precisa analisar os doces adequados. Enfim, tem todo um preparo para ter o casamento da Amanda, certo? Então, nesse período de hoje até maio do ano que vem, o casamento não vai estar ocorrendo, né? Mas vai estar acontecendo um preparo para ter o casamento, né? Então, imagine que de hoje até maio, não sei, o pessoal não é assim, tem gente que programa o casamento um ano antes, né? Que é a festa, porque o casamento da Amanda vai ser a festa. E aí tem toda uma programação e todo um preparo para até ocorrer o fato em si. Assim que é o casamento, né? Tem todo esse preparo para ocorrer a festança lá no dia. Chegou no dia do casamento, olha o preparo, quanto é que durou? Durou praticamente 10 meses. Ela vai passar 10 meses se preparando. No dia do casamento, digamos que seja uma mega festa, e o casamento dure 2 dias. A festa do casamento, né? O casamento vai durar para sempre, não, tá? Por favor. Então, a festa em si dura... A festa em si, ela dura 2 dias, um dia. Vou pensar em um dia, a festa durou um dia, a festa durou 10 horas. Mas olha só o preparo que houve todo antes para que ela ocorresse. Assim que a divisão celular. A divisão celular em si, ela é bem rápida, mas tem todo um preparo antes, certo? Então, vejam bem, apesar de não estar ocorrendo a divisão celular em si no período de intérfase, está ocorrendo toda uma reviravolta metabólica dentro da célula, que eu falei para vocês. Assim como no casamento. Não está ocorrendo o casamento, mas está ocorrendo toda uma movimentação da Amanda para correr atrás e organizar tudo para culminar com sua festa de casamento. Assim é o ciclo celular. Na intérfase está havendo toda uma reviravolta para culminar na divisão celular propriamente dita, que é a mitose. Entenderam? Ou seja, não é uma coisa, não é uma... Nunca digam que na intérfase a célula está em repouso, porque ela está em elevada atividade metabólica, tal qual a Amanda está em elevada atividade de escolher todos os preparativos do seu casamento. Entenderam? Hein, gente? Entendi. A Amanda ficou alegrona agora, quando eu falei desse casamento, dessa festa, agora ela já está até planejando. Já tô até vendo as fotos no Pinterest. Ó, tá vendo? Tá se preparando, né? Me convida, que eu que visualizei isso, não te esquece. Só vai trazer as alianças. Lá veio o golpe. Então, vamos lá. Então, aqui que eu já falei, né, para vocês que na intérfase, sim, na intérfase há a duplicação do material genético. Você já sabe que essa duplicação é numa... Em que fase da intérfase há a duplicação do DNA, por falar nisso? Em qual fase da intérfase? Fase G1. Né? Claro que não. Tem as 3 fases, você falou, fase G1, fase S e a G2.
Isso, essas 3 fases. Em qual das 3 fases ocorre a duplicação? Ocorre qual a duplicação? A duplicação do DNA. Na fase S. É na última? Na S, na síntese que a senhora falou. Na síntese. Isso. Então, na fase S, que é a fase de síntese, é nela que é a síntese do DNA. A duplicação do DNA. Certo? Certíssimo. Ok. Então, a gente tem a intérfase aqui, que a gente comentou, e tem a divisão propriamente dita aqui, a mitose, tá? A mitose, ela é dividida em algumas fases, tá? Aqui eu coloquei prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mas o que acontece? Vejam bem o que acontece. Essas fases, elas são colocadas para melhorar a questão didática, entendeu? Uma fase, ela é seguida da outra. Tanto que vocês vão encontrar em livros de prófase, prometáfase, pré-anáfase. Então, vocês vão encontrar várias, vocês podem pegar um livro, enfim, vocês vão ver inúmeras denominações ou subfases. E aí eu optei por colocar assim, prófase, metáfase, anáfase, telófase, e a gente vai colocar as principais características, mas entendam que não é assim, olha, começa a prófase, tem início e final a prófase, aí depois começa a metáfase, para a anáfase, não é assim, entendeu? A gente coloca essas terminologias e tudo para ter uma melhor didática. Mas, como eu falei, os livros, vocês vão observar que podem ser divididos em várias subfases, dependendo dos autores, tá? Isso aqui já... sim, uma coisa muito importante, tá? Vamos continuar. Ok, mas para que tenha a mitose, precisa de um conjunto do chamado aparelho mitótico. O aparelho mitótico, certo? Ele é constituído por ter os seguintes componentes. Tem o fuso, olha, essas fibras... Deixa eu botar aqui um ponto. Essas fibras, né, que são esses fiozinhos aqui, essas fibras são chamadas de fuso mitótico ou fibras do fuso. Tem os cromossomos presentes, certo? Que a gente vai ver que logo na fase inicial, logo na prófase, começa a espiralização lá dos cromossomos. A gente tem os centríolos. Do que são formados os centríolos, na verdade? Não é o nome dessa. Os centríolos, que são essas estruturas aqui, geralmente tem um par de centríolos na célula. De que eles são formados? A gente falou na aula passada, são por um elemento específico do citoesqueleto. Vocês lembram que nós falamos dos microtúbulos? E eu falei que os centríolos eram formados por 9 triplets de microtúbulos. Lembram? Deixa eu ver. A parte que você falou são 20, eu não sei o que é 7 túbulos, parece, né? Pois é, o que eu falei para vocês. Os microtúbulos, lembra que eles são componentes lá do citoesqueleto. Eu até falei que isso vai ser importante na divisão celular. Então, os microtúbulos, são componentes do citoesqueleto, né? São microtúbulos, como o nome diz, são túbulos bem fininhos. E essas triplets, né, o agrupamento de 3 em 3 dos microtúbulos em torno lá da luz, formam os centríolos. E cada célula tem um centríolo aqui, que vão auxiliar nesse processo, que é dos centríolos, a partir desse centro, que a gente chama de centrosomo, desse centro aqui, a partir desse centrosomo, onde tem os centríolos, que vão sair, olha, a partir daqui que vão irradiar, vão sair as fibras do fuso. Que são essas linhas aqui que a gente vê lá quando a gente tem divisão celular. São fibras do fuso, que são formadas por microtúbulos.
Ok? Ok. Bem, então vejam só. Aqui. Oi? Olha, vejam só. Então, aqui, olha, tem um par desses centríolos. A partir desses centríolos, né, dessa região aqui, que é o centrosoma, que formam lá essas fibras do fuso, tá? E aí, essas fibras, olha, vejam bem do fuso, elas que se encaixam aqui, ó, naquela região do cromossomo, que é o centrômero. Lembra que eu falei no início que o centrômero, ele é que une as duas cromátides irmãs? Então, as fibras do fuso, olha, elas se conectam no centrômero. Para quê? Para que elas possam já fazer aquele movimento que a gente vai falar em cada fase, prófase, metáfase, anáfase, telófase. A gente vai ver que nessas fases, né, vai haver a localização deles na placa equatorial, na periferia. Então, essa movimentação dos cromossomos, essa movimentação desses cromossomos nessas fases, justamente quem vai auxiliar nessa movimentação são justamente essas fibras do fuso, ok? Por exemplo, quando elas vierem, os cromossomos estiverem juntos e eles tiverem que separar as cromátides, quem vai puxar são as fibras do fuso pelo encurtamento, elas vão encurtar e vão separar, entendeu? Então, elas ajudam nesse processo de agrupamento dos cromossomos, de localização desses cromossomos, tá? Então, como eu falei para vocês aqui, que a gente divide didaticamente 4 fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase, e a gente vai ver o que ocorre em cada uma das etapas. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou falar da mitose para vocês, a mitose lá é o básico, e aí eu vou passar uma atividade sobre meiose, que aí o que vai ser? Lembrem que a parte de divisão celular, que seria a terceira avaliação, na terceira avaliação a gente não vai fazer uma prova escrita, deixa eu fazer um trabalho, vou passar um trabalho para vocês, e aí eu vou colocar, e esse trabalho vai ser só sobre divisão celular, tá? E aí, então, qual é a função da mitose? Oi? Porque eu não quero carregar as lágrimas de vocês mais aqui, ó. Que horror! Mas, de qualquer forma, não se esqueçam que semestre que vem a gente tem mais 2 turmas de biologia celular. Se eu quiser aparecer lá, professora, eu posso? Claro que pode, vocês podem aparecer sim. Então, as funções da mitose, que a gente tem 2 tipos de divisão celular, né? A mitose e a meiose. Então, a mitose, ela é importante para o tipo de reprodução assexuada. No caso de indivíduos unicelulares, é muito importante para a divisão, por exemplo, das bactérias, certo? Então, é muito importante para o tipo de reprodução assexuada em seres unicelulares. Em seres multicelulares, é importante para a regeneração dos tecidos. Tá ok? Para a regeneração dos tecidos. O crescimento também dos indivíduos multicelulares, tá? Aqui é a intérfase, que eu já falei para vocês, dos centríolos, falei já do ciclo, né? Bem, falando isso aqui eu já comentei com vocês. Então, falando especificamente, já começando da mitose. Vejam que eu falei para vocês que eu ia dividir em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Por exemplo, o livro Biologia Molecular da Célula, ele divide prófase, final da prófase, metáfase, anáfase, final da anáfase e telófase. Então, vou falar para vocês o que acontece em cada uma dessas fases. Certo? Então, vou falar das 4, para melhorar didaticamente, dividir em 4 fases. Então, vejam bem, a célula acabou de sair lá da intérfase, certo?
que aconteceu na intérfase? Houve a produção de RNA, de proteínas, houve a duplicação do DNA. Outra coisa, uma pergunta, vejam bem. A fase... Onde é que acontece mesmo a duplicação do DNA mesmo? Na síntese, na fase S. Fase S. Da intérfase. Perfeito. Nesse material, nessa fase na intérfase, como é que está o material genético? Como cromatina ou como cromossomo? Cromossomo. Mais uma chance. Não é, professor? Não entendi a pergunta. Na intérfase, o material genético ele está como cromatina ou como cromossomo? Cromatina primeiro. Pois é, o material genético na intérfase ele está desespiralizado, ele não está enrolado, tá? Ele está como cromatina. Então, na intérfase a gente tem a cromatina, ok? Intérfase, cromatina. Ora, por que a gente... Vamos pensar. Em que fase ele se enrola? Ele começa a se enrolar aqui, no início da divisão celular, na prófase, certo? Agora tem um motivo para que ele esteja lá, para que na intérfase ele esteja desenrolado. Veja bem. Imaginem, então, vendo esse papel bem aqui? Estão vendo o papel? Sim. Imaginem que esse papel bem aqui, imaginem que esse papel seja o meu material genético. Olha, aqui ele está desenrolado, ou seja, desespiralizado, certo? Certo. Ou seja, quando está desespiralizado, como ele é chamado? Cromatina. Material genético de cromatina. Então, aqui ele seria o quê? Cromatina. Não, aqui, e agora? Agora ele está enrolado, então ele seria cromossomo. Isso. Tudo bem até agora? Ok. Só que na fase de intérfase, ele está como cromatina. Por quê? Vejam que aqui esse é meu DNA, certo? E aí, cadê vocês? Se espertem. Esse aqui é o meu DNA. Eu estou na intérfase, tá? Desenrolado. Por que ele precisa estar assim, desespiralizado, desenrolado na intérfase? Porque lá na fase S eu vou duplicar, ou seja, eu vou copiar o DNA. Eu vou copiar essa informação que está bem aqui, ó. Tá vendo essas letrinhas tudinho aqui? Eu vou copiar. Eu conseguiria copiar essa informação se tivesse assim? Não. Não. Entendeu? Então, por isso que o material genético, ele está... Porque vocês podem pensar, por que ele espiraliza aí? Por que ele não está sempre espiralizado? Só para dar trabalho mesmo? Por que ele vai começar a espiralizar depois? Por quê? Porque na fase S da intérfase ocorre a duplicação. Vão copiar o material genético, né? Vai ser duplicado na fase S. Como é que eu vou copiar? Como é que eu iria copiar se tivesse enrolado? Não teria como. Por isso que na intérfase o material está desespiralizado, porque eu preciso copiar, preciso duplicar esse DNA. Entendido? Sim. Certo? Então, pronto. Então, nunca mais esqueçam isso. Certo? Eu vou matar vocês, tá? Nunca mais esqueçam que na intérfase o material está desespiralizado, portanto, a gente chama de cromatina. Por quê? Porque na intérfase, mais especificamente na fase S, que é a fase de síntese, eu vou ver a duplicação. E eu só consigo duplicar um determinado segmento do DNA se ele estiver desespiralizado. Perfeito? Ok. Só que na mitose, beleza, passou a intérfase, vai entrar em divisão celular, então começa a mitose. Tá? Então, se vai começar a mitose, a gente tem a primeira fase, que é a prófase.
Na prófase, então, que é a primeira fase da divisão celular, a primeira fase da mitose, é lá que se inicia o processo de espiralização, de condensação dos cromossomos. Certo? Então, acontece uma série de coisas lá na prófase. Primeiro, inicia o processo de condensação do material genético. E vejam, a carioteca, o núcleo ainda tem a sua carioteca. E o que acontece? Nesse início, começa a desaparecer a carioteca, começa a desaparecer o nucleolo, e aquele par que era único dos centríolos, eles se duplicam. Então, o centríolo se duplica, certo? Aí fica um centríolo desse lado, e o par duplicado migra para o polo oposto da célula. Então, vai ficar um par num lado, como vocês podem ver aqui, ó. Vai ficar um par de um lado e o outro par de centríolos na outra extremidade, ou seja, em polos opostos. Então, na prófase, começa a condensação dos cromossomos, começa a desaparecer a carioteca. Por que desaparece a carioteca? Porque os cromossomos eles precisam ficar livres lá no citoplasma para ver essa movimentação. Então, a partir dessa duplicação dos centríolos, começam a aparecer aquelas fibras do fuso que vão partir de lá, certo? Até que no final da prófase, para o início da próxima fase, a carioteca já se desintegra toda, tá? Porque ela precisa se desintegrar para liberar os cromossomos que estão lá dentro e iniciar o processo lá da divisão. A segunda fase, que é a metáfase, na metáfase ocorre a metáfase é o nível máximo de espiralização dos cromossomos. É a fase que eles estão no ápice da espiralização. É a fase em que lembra aqueles cariótipos que eu mostrei para vocês? Todos aqueles cariótipos são cromossomos metafásicos, porque na metáfase é a fase que eles estão mais enrolados, certo? Ou seja, a fase que dá para visualizar melhor. Na metáfase, os cromossomos eles passam a se localizar aqui, que a gente fala que é na placa equatorial. Tipo lá no meio da célula, lá no centro da célula. Tá ok? É tipo como se ele estivesse lá no marco zero, lá no meio do mundo. Na metáfase, os cromossomos eles estão ultra condensados, é a fase de máxima condensação, e eles, então, começam... Vejam que eles ficam localizados na placa equatorial, no centro. Esses cromossomos, eles estão duplicados ou não? Sim, se duplicam nessa fase. Uhum. Eles se duplicaram já lá atrás. Lembra que eles se duplicaram lá atrás? Estão duplicados já, então, né? Eles estão duplicados. Vê que a gente tem duas cromátides, olha. Tem aquele modelo que eu falei para vocês, de cromossomo como se fosse um xizinho. São duas cromátides, que são cromátides irmãs. Certo? Porque são cromátides irmãs, formam o mesmo cromossomo, certo? E o material genético de um lado, de uma cromátide, é idêntico ao de outra cromátide, certo? E estão ligados aqui pelos centrômeros, beleza. E aí as fibras do fuso ficam ligadas, como eu mostrei aqui no centrômero, para seguir-se, então, para outra fase. Na outra fase, o que acontece? Que é a anáfase, há o encurtamento dessas fibras e a separação dessas cromátides. Ó, na anáfase, o que acontece? A separação. Lembra que aqui era um cromossomo formado por duas cromátides? Na anáfase, há a separação dessas cromátides irmãs, e aí cada uma cromatide vai para um lado, ou vai para um polo da célula. Isso que marca a anáfase, é a localização das cromátides para cada um dos polos da célula, tá? E aí, o que acontece? A fase seguinte, certo? É aquela que vai haver a separação da célula. Lembra que, aqui não está mostrando, mas eu falei na aula passada, que existe um anel contrátil, formado por actina e miosina, que pressiona, tipo nessa região, bem aqui, ó.
tipo como se fosse um elástico, um anel contrátil. Nessa região aqui, imagine que é um... Ai, peraí que a minha coordenação motora não tá boa. Imagine um anel contrátil bem aqui. Pressionando, 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 para quê? Para essa célula, então, se dividir. Certo? Então, há a contração que na última fase, que é a telófase, há a separação dessas células, certo? Que a gente diz que é a citocinese. Então, há a separação formando aqui as duas células, então há a citocinese. E aí, o que acontece? Nesse processo, reaparece tudo que sumiu na prófase. O que sumiu na prófase? Não sumiu a carioteca? Então, aqui a carioteca volta a aparecer. Sumiu o núcleo volta a aparecer. Certo? Lá na prófase começou a condensar, aqui já começa a descondensar. Então, além da citocinese, começa a ocorrer tudo o contrário lá do início da divisão celular. E aí, vejam, lembra que os centríolos se duplicaram? Então, olha, um par fica numa célula, outro par fica noutra célula. Na mitose, uma célula, ela dá origem a outras duas células com o mesmo número de cromossomos. Certo? Olha aqui a citocinese. A citocinese é a fase que ocorre lá na telófase. Lembra que tem aqui o anel contrátil que comprime para que o citoplasma da célula se divide e consiga se distinguir duas células. Aqui, olha, essa animação que eu vou mostrar como ocorre, ó. Bem rapidinho, vou deixar repetir, tá? Os processos, olha aí. Tem a prófase, metáfase, anáfase e a telófase, de todas as células. Certo? Enquanto... Hã? Tá certo. Deu para entender. Enquanto que a mitose, ela é um tipo de divisão celular em que uma célula dá origem a outras duas células com o mesmo número de cromossomos da dita célula-mãe. A célula-mãe dá origem a duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Então, na mitose, a gente diz que é uma divisão equacional. Já na meiose, como o nome já diz, é uma divisão que a gente diz que é reducional. Porque a célula-mãe vai produzir vai produzir outras células filhas, né, com a metade do número de cromossomos. Então, a meiose ela é muito importante para a formação dos gametas, do óvulo e do espermatozoide. Certo? Porque, por exemplo, tem as células precursoras dos espermatozoides, elas têm 46 cromossomos, mas até se dividir para formar o espermatozoide, forma as células, o espermatozoide, lembrem, tanto o espermatozoide como o óvulo, eles precisam ter N23, né? Precisam ter 23 cromossomos cada um. Para quando haja o processo de fecundação e a formação da célula ovo, o zigoto, haja, então, pela fusão, a formação de uma célula com 46 cromossomos. Se não existisse a meiose, já pensou formar um indivíduo ia juntar 46 com 46? Entenderam? Então, a meiose, ela é importante para a formação dos gametas, das células que são células haploides, tá? Então, a meiose, ela é bastante semelhante, só que ela é dividida em duas fases. E aí, o que eu vou fazer? Devido ao adiantar, a gente já vai... A meiose, eu vou passar uma atividade de meiose que vai ser, junto com de mitose, né, que vai ser correspondente à terceira avaliação de vocês. Para a gente pesquisar, professor? Isso. Vai ser detalhado de cada um. Veja que eu já botei, na verdade, eu botei hoje lá da contração muscular, e aí eu vou colocar da meiose. Na próxima semana... Peraí. Quando é o prazo para entrega, professor? Dei bem tempo que a gente está cheio de atividade das outras matérias.
Tá, o que a gente vai fazer? Deixa eu parar aqui de apresentar. Para de gravar.